como servos, mas como amigos. E dessa forma que o Senhor trata cada um de nós. É por isso que é um motivo de alegria, porque nós temos um Deus que não nos trata à distância, né? Mas Ele nos trata como amigos. E amigo é aquele que consola, amigo é aquele que partilha as suas alegrias, né? Que a gente consegue partilhar as nossas dores e as nossas frustrações. Amém? E é isso que Jesus, né? Ele se propõe a fazer por cada um de nós, né? E é justamente isso que essa canção vai dizer, né? Por isso nós louvemos ao Senhor também nesta manhã.
Louvado seja o Senhor pela grandeza do teu amor, pelo teu cuidado, pelo zelo, pela tua fidelidade, por ter nos resgatado das trevas e nos trazido para a tua maravilhosa luz. Obrigada pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã, para louvar e exaltar o teu nome, porque o Senhor nos comprou por alto preço, o Senhor nos resgatou por amor de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pai, em nome de Jesus, agradeço também pelo privilégio de estar junto com meus irmãos, onde eu posso estar orando, louvando e exaltando o teu nome. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles que estão aqui, que também vieram, Pai, com o mesmo propósito de exaltar o teu nome, de glorificar o teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, Pai, de tudo isso. Portanto, Pai, nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Está muito fraquinho. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus, né? É sempre uma alegria estar na casa do Senhor, comemorando e celebrando mais um culto de louvor e adoração. Amém? E somos gratos também a Deus porque poderemos compartilhar esse culto com os nossos irmãos que estão aí na sua casa, também louvando a Deus, né? No aconchego da sua casa, mas estar conectado primeiramente com Deus e depois também com a nossa comunidade aqui da igreja. Então, nossas programações continuam acontecendo, né? Respeitando as normas das autoridades de saúde. Então, temos nosso culto ao domingo presencial e também nós replicamos esse culto no nosso canal do YouTube, IEC Floripa. Nas quintas-feiras, anota aí na sua agenda, meu irmão, que você que está em casa, né, que não pode vir na igreja, nós estamos com as nossas reuniões de orações. Então, aqui na igreja, nosso pastor vai estar nos ministrando a palavra às 20 horas, quinta-feira, e você em casa esteja reunido com seus irmãos, né, deixa para fazer outras coisas em outros momentos, põe lá o seu celular para despertar, para você estar conectado. Não existe desculpas, né? Nós precisamos estar ali nos fortalecendo em oração, estando unidos. Então preste atenção, vai ser mandado pelo WhatsApp, a conexão pelo Zoom. E então, irmãos, tire esse momento de oração, esse momento para você estar se fortalecendo com outros irmãos e também colocando a sua vida no altar de Deus. Essa semana vamos comemorar 165 anos, né, de evangelismo, de evangelização brasileira. Em 1855, esse casal de missionários vieram para o Brasil e em dia 19 de agosto eles ministraram a primeira EBD, Escola Dominical, né, na casa deles, em Petrópolis, e com 5 crianças, né, com 5 crianças. Então, fizeram então esse ministério. E deixaram um grande legado, meus irmãos, esse casal, né, eles conquistaram o direito das igrejas protestantes se estabelecerem no Brasil de Império, né, e foi conquistada a questão de fazer o culto na nossa língua portuguesa, né. Então, foi uma conquista muito grande. Além disso, os primeiros hinos sacros, né, foi feito e deixado nosso hinário, né, nosso salmos e hinos, né. Então a Sarah Karen era uma artista e uma música também, então com um potencial muito grande, e nós temos esse tesouro, né, que são os hinos evangélicos. A primeira confissão de fé em língua portuguesa e a primeira formação e ordenação do primeiro pastor brasileiro, né? Então, assim, tem muitas outras. Então, vocês acessem lá o boletim, que lá tem um grande relatório que relata muitos legados que eles deixaram para nós. Então, é muito interessante e nós louvamos a Deus por esse casal e louvamos porque nós estamos aqui continuando, né, a obra que eles iniciaram aqui no Brasil.
estamos aqui, né, como igreja evangélica congregacional, levando a palavra de Deus, que esse é o legado maior, né? É levar a palavra, estar alicerçado na palavra, não apenas o nome é só um detalhe, o importante é Cristo, é levar Cristo a outras pessoas, que foi isso que ele fez. Então, vamos continuar interagindo. Vimos também aqui no nosso boletim, nós temos muitos no nosso canal do YouTube, muitas mensagens, então mensagens das séries de mensagem, escola bíblica dominical. Então você que está em casa, não está no domingo aqui pela manhã, pode estar assistindo o estudo através do nosso canal do YouTube, tá? Projeto Soprando Vidas. Vamos colaborar, vamos gravar também para o Projeto Vida. Escolhe lá uma devocional e faça. Irmãos, não é fácil? Não, eu sei que não é fácil. Mas nós podemos dedicar isso ao Senhor, o seu tempo ao Senhor. Então escolha uma devocional e colabore com o Soprando Vidas. Também temos o PG de casais, né? Então quando você assistir as mensagens, também, por favor, colabore e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando daquela mensagem. Sabe quando você assiste uma mensagem e fala, puxa vida, lembrei de fulano, essa palavra foi muito boa para mim e também pode contribuir para aquele meu irmão, para aquele meu amigo. Então compartilhe também a palavra. Amém? Que Deus continue nos abençoando, a mim, a você e toda a nossa família. Fique agora com a nova série de mensagens, Minha Igreja. estarmos juntos aqui na igreja. Esse período de afastamento está mais longo do que imaginávamos no início, não é verdade? Nós não tínhamos nem previsto isso em nossas agendas, mas a gente não pode esquecer que Deus nunca é surpreendido. A agenda dele já estava pronta mesmo antes de nós nascermos. Ele já sabia, todos os nossos dias foram escritos e determinados por isso. E isso é a nossa segurança. A nossa segurança não são as coisas que a gente consegue ver, que a gente consegue apalpar, mas a nossa segurança continua e sempre continuará sendo o Senhor Jesus. Ele nos ama. O seu amor é infinito, é incondicional. O seu amor provado, concretizado na cruz, é o nosso consolo. E por isso que nós estamos lutando para ser essa igreja que Ele sonhou. Essa igreja que Ele deu a vida para edificar,
que Ele é a pedra fundamental, nós temos que buscar ser aquilo que Ele sonhou nos céus para a sua igreja aqui na terra. E hoje nós vamos meditar um pouquinho mais nesse tema a partir do livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1, e vamos ler até o versículo 11. João 8, de 1 a 11. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-no a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. A minha igreja, e esta igreja é de Jesus, não é nossa. E por ser a igreja de Jesus, precisa ter a imagem de Jesus, precisa refletir o caráter de Jesus, precisa se comportar como Jesus se comportou, precisa agir como Jesus agiu, precisa reagir como Jesus reagiu em todos os momentos. Na semana passada, nós vimos que Jesus sonhou com uma igreja simples, ou seja, uma igreja onde nós derrubássemos o altar que nós construímos para o nosso próprio eu, para o nosso ego. Um lugar onde o outro vem na minha frente. Um lugar onde aqueles que estão liderando, que querem estar à frente, precisam estar dispostos a lavar os pés uns dos outros. Essa igreja simples que nós vimos na semana passada, que eu desejo, ela vai na contramão da lógica, da filosofia do mundo. E ela se torna algo desafiador e também difícil para nossas vidas, porque nós temos essa tendência natural, por causa da nossa natureza pecaminosa, de querer a evidência, de buscar um lugar, de buscar para si os holofotes. É a nossa natureza, mas nós precisamos lutar contra ela. E a melhor forma é se colocar à disposição. Senhor, eu quero me colocar diante de Ti para lavar os pés dos meus irmãos. Isso choca, isso bate de frente com as nossas expectativas, mas isso é ser igreja de Jesus. Se não formos isso, se não formos desse jeito, se não tivermos essa disposição, seremos qualquer outra instituição qualquer que existe por aí, menos igreja de Jesus. E hoje, essa igreja que é simples, ela também precisa ser uma igreja leve. Simples porque Jesus foi, e Ele mostrou isso através daquele gesto de lavar os pés dos discípulos, através das palavras, mas com a própria vida. Ele se esvaziou, se tornando como um homem, e morreu por mim e por você. Inimigos, como cantamos, miseráveis que não merecíamos o amor dele. Mas a sua vida é a nossa inspiração. E mais do que isso, a sua vida nos tira da escravidão do pecado, nos tira da escravidão do eu, do ego,
e nos traz para esta liberdade onde nós não precisamos nos preocupar mais em buscar reconhecimento, porque já somos amados pelo Pai. Ele se entregou por nós. Eu era aquela ovelha perdida que Ele deixou as 99 e foi buscar essa ovelha. Eu sou amado pelo Pai, o que mais eu preciso? E quando nós permitimos que este Evangelho domine o nosso comportamento, nosso pensamento, nosso coração, nós vamos nos despreocupar de construir altares para nós mesmos. E vamos sim nos preocupar em amar a Deus, em amar o irmão e servir ao mundo como Deus deseja e espera de nós. E assim como ela é simples, ela precisa ser leve. E esse texto vai mostrar exatamente o que quer dizer ser uma igreja leve. Essa simplicidade que Jesus levou ele a ser rejeitado pelas autoridades, no capítulo 7, os versículos anteriores você vai ver, essa simplicidade você vai ver aí logo no início. Quando Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, enquanto os seus opositores, aqueles escribas, os fariseus, as autoridades, iam para as suas casas, para os seus palácios, Jesus ia dormir com seus amigos no relento, no Monte das Oliveiras. E ao amanhecer ele já estava lá, cumprindo a sua missão para ensinar, versículo 2. E ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Com essa simplicidade, ele não estava preocupado em ocupar o espaço, em ter um lugar, uma evidência. Ele queria simplesmente servir ao outro com a palavra, cuidar, trabalhar. E os opositores voltaram, versículo 3, esses escribas, os fariseus, então trouxeram esta mulher. Imagine essa cena bruta, grotesca, essa atmosfera pesada que esses homens fizeram na casa de Deus. Eram homens que tinham o privilégio de liderar o povo, a levar esse povo a Deus, a presença, e eles tornaram aquele ambiente uma atmosfera completamente pesada, pela brutalidade do julgamento que eles fizeram. Imagine Jesus ali ensinando, imagine ele chegando, arrastando essa mulher no meio do povo, colocou ali naquele constrangimento que não levaria a nada. Eles não estavam preocupados ali na santificação do povo, em transformar vidas, nada. Ali eles tinham um propósito, derrubar Jesus, porque Jesus estava ameaçando o altar que eles construíram para eles mesmos. Jesus era uma ameaça. E quando eles chegam diante de Jesus com aquela cena, mostra muito bem como nós podemos transformar as coisas de Deus em algo terrivelmente bruto, cruel e pesado, com o nosso comportamento vaidoso ou arrogante, como desses homens. Eles forçaram, versículo 3, forçaram a ficar em pé no meio de todos. Constrangimento. Isso era vergonha. E disseram, versículo 4, eles na verdade já tinham julgado e condenado. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés da lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Ali eles não tinham a menor preocupação com a vida, não havia misericórdia ali. Eles já haviam julgado, eles já haviam condenado aquela mulher. Interessante que no versículo 5, eles, no finalzinho, todavia, tu, o que diz a respeito? Né? Eles sabiam que Jesus tinha uma leitura diferente da lei de Deus. E eles queriam, você vai ver isso, versículo 6, eles falavam assim, só para provar Jesus, tentando trazer Jesus para uma armadilha, para uma arapuca, tentando colocar Jesus contra a própria lei de Deus. Mas Jesus, ele não cai na armadilha, pelo contrário, aquele ambiente pesado, aquela brutalidade toda, aquele tumulto causado, aquela agitação toda causada por aqueles homens, ele então se inclina, se abaixa, numa simplicidade começa a escrever, o verbo aqui é escrever ou desenhar, começa a fazer alguma coisa ali no chão, e ele
traz um contraste completamente diferente do comportamento daqueles homens e do comportamento dele. Agitação, brutalidade, impiedade. E ele simplesmente se inclina e se abaixa. Aí ele traz um silêncio de reflexão. Como essa igreja está sendo? Como a igreja que se intitula a Igreja de Jesus tem se comportado diante dos outros que estão chegando? Pecadores, sim. Mas percebe que quando eles insistiram, olha um princípio importantíssimo que Jesus traz. Versículo 7. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse, ao invés de Jesus revogar a lei de Deus, ele não tinha como revogar a lei de Deus, porque a lei de Deus era perfeita. Estava certo, todo pecado é passivo de morte. Todo pecado, não só esse dessa mulher. Porque todo pecado nos afasta de Deus. Todos os pecados nos levam à morte e a lei está correta. A lei não precisa mudar. Mas Jesus traz um princípio muito interessante. Aquele versículo 7, que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Jesus estava querendo trazer algo que nós precisamos aprender nesta manhã. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos no mesmo patamar. Jesus estava dizendo para aqueles homens e para aquelas mulheres, ela pecou, quem aqui também não é pecador? Estão prontos para julgar? Estão prontos para condenar? Então o primeiro a fazer isso precisa ser aquele que nunca pecou. Ele coloca cada um de nós no mesmo patamar, e isso é importante, porque só haverá misericórdia quando nós reconhecemos quem realmente nós somos, quem Deus é e quem nós não é. Um tempo atrás, um jogador do Flamengo, o Flamengo no passado estava voando, ganhando de todo mundo, né? E ele empatou com um time mais fraco, e ele saiu ali, o repórter é cruel, né? Botou o microfone na boca do jogador e perguntou, e agora, vocês empataram com esse time mais fraco? Aí ele chegou uma expressão que ficou famosa, não, nós estamos em outro patamar. No mundo é assim. O mundo enxerga as pessoas em patamares diferentes. Eu estou aqui, você está embaixo. Eu sou mais, você menos, mas na igreja do Senhor não. Jesus está dizendo que nós estamos no mesmo patamar, todos nós, inimigos de Deus, pecadores, sem merecer o perdão de Deus, não merecemos. É este o princípio do julgamento. Você pode julgar, desde que você não tenha pecado. Pode pegar aí, primeiro que não tem pecado, pega a pedra. E versículo 8, e novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles homens, versículo 9, que ouviram isso, sendo convencidos de suas consciências, havia esperança ainda, né? Eles se convenceram de que eles não tinham como julgar e condenar aquela mulher, porque eles também eram pecadores. Foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Interessante que ninguém se viu em condições de estar numa posição de julgamento. Somente um, Jesus. Somente ele poderia começar o julgamento. Somente ele poderia pegar a pedra e apedrejar aquela mulher. Somente ele, mas foi isso que ele fez. Porque ele era o único que não tinha pecado. E ele poderia se julgar e condenar, mas foi isso que ele fez. Olha aí, versículo 10. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? O comportamento de Jesus é completamente diferente. Ele olha para a mulher, ele olha nos seus olhos, ele fala, ele se aproxima, ele tem compaixão daquela mulher que era pecadora assim como eu sou e como você.
E ele valoriza aquela mulher como uma pessoa a dar voz a ela, a perguntar a ela: mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela responde: ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor, versículo 11. E Jesus então responde a ela: nem eu te condeno. Pode ir e não peque. Sabe o que Jesus fez? Deu a oportunidade de uma mudança, de uma transformação. Só há a possibilidade de uma transformação, da pessoa se livrar do pecado, se ela recebe essa oportunidade de misericórdia. E Jesus deu. Jesus deu. Jesus abre o caminho. Ele podia condenar, mas não condenou. Ele abre o caminho de uma transformação pela graça. Esse gesto dele mostra como deve ser a sua igreja. Não uma igreja que transforma um ambiente pesado de julgamento, de condenação, mas uma igreja que recebe as pessoas como elas são, do jeito como elas estão, para que elas tenham a oportunidade de um dia elas ser como Deus planejou que elas sejam. E quem Deus quer usar para acolher, para abraçar a sua igreja? Nós não fomos plantados aqui para julgar, para condenar. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para dar esperança, para abraçar, para mostrar sim o pecado, para trazer sim a realidade de que o pecado realmente mata, de que o pecado nos afasta de Deus, mas precisa ser pela via da misericórdia, não do juízo, não da condenação, porque todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós somos pecadores. Assim como ele mostra com esse gesto, ele também mostra com palavra. Lembra lá no Sermão do Monte? Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Jesus ensinando também a respeito do perigo do julgamento precipitado, sem misericórdia, capítulo 7, versículo 1: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Para nós abandonarmos na nossa igreja, ou melhor, na igreja de Jesus, essa atmosfera pesada de julgamento. Sabe por quê? Porque quando você resolve julgar um, você dá o direito do outro de julgar. E essa crítica infrutífera não nos levará a nada. A simplesmente criar este ambiente pesado, cruel, que não faz diferença nenhuma do que nós estamos vendo lá no mundo. Qual é a diferença da igreja de Jesus? São as canções? É a liturgia? É o modo de falar? Não! O que nos diferencia é o Espírito de Cristo Jesus, que precisa se mover com liberdade em nós, não o nosso espírito arrogante, vaidoso, e transformar a igreja dele nesse lugar pesado. Lembra os homens lá chegando, Jesus ensinando? Fica imaginando aquela alegria, e ele ali no pátio das mulheres, ou seja, poderia homens, mulheres, crianças, com toda a liberdade, ali ouvindo Jesus naquele ambiente leve e agradável, com ensinamento, e ver aqueles homens brutos, cruéis, sem amor, sem misericórdia. E é isso que a gente transforma, é nisso que a gente transforma a igreja de Jesus. Se um ficar buscando julgar o outro, porque ele vai revelar, versículo 3, que há uma motivação escondida lá nesse impulso de julgar o outro. Há uma motivação escondida. Por quê? Reparas tu o cisco do olho de teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho. Há uma motivação escondida no julgamento precipitado, nesse impulso de julgar o outro, esconder o próprio pecado. Porque na medida que eu evidencio que o outro é fraco, que o outro é pecador, que o outro erra,
na verdade, eu posso ser até ruimzinho, mas o outro é pior. Todos nós estamos no mesmo patamar. Todos somos pecadores. Então Jesus ensina que a igreja é lugar de tratar o pecado, sim. A igreja é lugar, sim, da gente curar nossas fraquezas. É aqui que o Senhor quer usar, mas no ambiente certo. E Ele então fala: e como pode dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco dos teus olhos, quando há uma viga no céu? Hipócrita, tira primeiro a trave. Olha outro princípio importante no julgamento. Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza, para tirar o cisco do olho do teu irmão. É lugar de tratar pecado, sim, na igreja. Mas eu preciso obedecer esse princípio. Primeiro, reconhecer as minhas fraquezas. Primeiro, tratar o meu coração. Porque quando eu tiro o cisco dos meus olhos, eu libero o amor de Deus, que nunca parou de fluir e que de alguma forma, por causa do meu pecado, ele foi bloqueado. Quando eu reconheço minhas fraquezas, eu libero esse canal de amor e misericórdia. E a partir da minha vida, que reconhece que é pecador, que reconhece que tem fraqueza, eu consigo olhar o outro com misericórdia. Eu consigo ajudar o outro a vencer suas fraquezas. Quando o outro olha em mim também, um pecador que está vencendo suas fraquezas, é isso que Jesus quer. Jesus não está nos levantando para ser juízes aqui. Jesus não está nos colocando num trono, assentado num trono para poder chegar, as pessoas chegarem aqui e se sentirem diminuídas. Não, elas precisam se sentir abraçadas, acolhidas, com misericórdias, estimuladas a mudar. E olhar para nós e ver em nós pecadores que estão sendo transformados e serem desafiados a essa transformação. Se nós não tivermos essa leveza, nós não seremos a igreja de Jesus. Hipócrita, tira primeiro, cuida primeiro de você, então você poderá ver com clareza, para tirar o cisco do olho do teu irmão. O amor de Deus é abundante, mas às vezes em nós há alguma coisa que bloqueia este amor. É hora de olhar para nós mesmos e falar: Senhor, tira, cuida de mim. E naturalmente Ele vai te ajudar, Ele vai te usar para cuidar daqueles que estão em pecado. Ele nos ensina com esse gesto, com aquela mulher, Ele nos ensina com a palavra, no Sermão do Monte, mas acima de tudo Ele nos ensina com a sua vida. João capítulo 12. Voltando lá para João capítulo 12. E aqui Jesus já está naquela última semana terrível que Ele passou, quase que todo dia sendo acusado, quase que todo dia sendo confrontado, quase que todo dia sendo se livrando das armadilhas daqueles líderes religiosos. Então Jesus, Ele não sucumbe a este ambiente pesado, pelo contrário, Ele traz leveza. Capítulo 12, olha a partir do versículo 45, imagine aquela pressão toda em cima dele para ele reagir com violência, reagir com julgamento, reagir de forma a responder aqueles homens. Mas o versículo 45, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele sabia quem ele era. Eu sou o Deus encarnado que veio ao mundo. Ele sabia que ele poderia julgar o mundo. Mas ai da gente, se ele tivesse vindo ao mundo para nos julgar. E ele responde no versículo 40, ele continua no versículo 40. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa é a missão de Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar. A missão de Cristo Jesus, hoje na terra, é salvar o mundo. E qual é a missão da igreja de Jesus? Levar luz para salvar este mundo. Não outra. Não outra. E ela cumprirá
quando ela se comportar com esta leveza e abrir os corações, de estar pronta a receber aqueles que vierem da forma que estiverem, para ser cuidada pelo amor e pela misericórdia. O juízo vai ver? Vai. Ele vai julgar? Vai. Ele vai voltar como juiz? Sim. Versículo 42. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem que o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Aí no capítulo 12, versículo 48 mesmo. Esse julgamento vai acontecer, mas hoje não é tempo de julgamento. E este julgamento vai acontecer, é Cristo Jesus mesmo que vai fazer. E a sua igreja, o que ela tem que fazer? Ela precisa ser uma igreja que antes que julgue, ela ame. Antes que condene, ela acolhe, ela abrace, ela receba. Aqueles homens, escribas, fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote, foram homens que receberam o privilégio de preparar o caminho do povo para Deus em Cristo Jesus. Mas em algum momento da história, na vida deles, eles se desviaram disso. Eles foram embriagados pelo poder, pela vaidade, pela ganância. Em algum momento eles se afastaram da missão. E se nós não tomarmos esse cuidado, essa igreja também pode acontecer. E Deus, o que faz? Desiste da gente e coloca essa missão na mão de outros. Mas nós não queremos isso. Nós queremos seguir aqui, Senhor, sendo a sua igreja. Nós queremos ser uma igreja simples, uma igreja que esteja pronta a lavar os pés uns dos outros. Queremos ser uma igreja leve, uma igreja que não traga mais peso aos ombros, mas pelo contrário, seja uma igreja que fale: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero ser essa igreja de Jesus. E aqueles que também desejam que a gente possa pegar esta palavra, abraçar esta palavra e viver esta palavra para a glória de Jesus. Amém? Amém. E a partir desta consciência da misericórdia que nos alcançou, que possamos ser misericordiosos também para aqueles que estão chegando, que Deus vai nos enviar. Mas teu amor mudou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão agradecidos a Deus, porque Ele tem sido suficiente em nossas vidas. Agradecidos a Deus porque Ele tem sempre nos lembrado de quem nós éramos. Não merecíamos o amor dEle, mas Ele tem reforçado cada vez mais o quanto Ele nos ama. Que Ele nunca vai desistir de nós, que Ele nunca nos lançará fora. E assim, Ele nos desafia a ser essa igreja que também ame incondicionalmente, ame verdadeiramente, que tenha um coração cheio de misericórdia para aqueles que ainda não conhecem esse amor, que ainda estão escravizados no pecado, mas que encontrem a esperança de mudança e transformação profunda
em Cristo Jesus, que habita em nós, para a glória de Deus. Convidar o nosso irmão Luiz Cizídio, que vem aqui à frente. Ele vai fazer essa oração, encerrando, e com a oração do nosso irmão nós vamos encerrar a celebração desta manhã. Pai, te louvamos porque é um privilégio termos a possibilidade de sermos teus representantes, teu corpo, Pai Santo, aqui na terra, através de Jesus. E com isso nós queremos pedir que o Senhor esteja esculpindo em nós, ó Pai Santo, o caráter de Cristo, para que estejamos vivendo assim, ó Pai Santo, de forma simples, servindo uns aos outros. Amém. E de forma, Pai Santo, como vimos assim, leve, que não estejamos julgando, que não estejamos, ó Pai Santo, como juízes, mas como Cristo, ó Pai Santo, nos ensinou, estejamos vivendo uma vida onde estejamos olhando o outro com misericórdia, porque fomos alcançados por tua misericórdia, Pai Santo. Nos conduza, molde em nós um coração onde estejamos refletindo Cristo em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito. E a graça da nossa Deus, o seu amor, infinito amor, a consolação e a companhia do Santo Espírito seja sobre sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Mesmo assim se entregou, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que Deus abençoe seu filho. Vá para casa com essa certeza do quanto você é amado por este Pai e que Ele quer te usar para que o amor dele flua para outras vidas, no nome dele. Amém.